Muito boa noite, Brasil! Estamos mais uma vez aqui ao vivo para o Brasil inteiro para acompanhar esse segundo dia de correção de provas do Enem 2023. Eu tenho a honra de participar desse momento. Agradeço imensamente aí ao Grupo Terra, o pessoal que está nos acompanhando e, claro, a Universidade Anhembi Morumbi, que está aí também nos acompanhando nesse momento especial. Eu estou ladeado aqui pelos mestres, aqui por grandes professores. O segundo dia de prova do Enem é sempre um dia muito especial, uma vez que nós temos a grande prova de matemática com 45 questões, mas temos as provas que não são menos importantes, que compõem muito a nota do aluno, que são as provas de física, de química e de biologia. Então, vamos agora, a partir desse momento, já trazer aqui as primeiras análises da prova com professores aqui que são mestres, que são professores experientes, pessoas que já estão no mercado há muito tempo e sabem o que estão falando. Primeiramente, aqui do meu lado direito, aqui, professor Carlos André, de Química. Seja muito bem-vindo, professor Carlos André. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, Hamilton. É um prazer também estar nessa cobertura aqui junto com o pessoal do Terra. Para comentar a prova de natureza agora, né? Falar do aspecto geral dessa prova de natureza agora 2023 e como a gente teve que caminhar, ou terá que caminhar com os nossos alunos nos próximos anos em relação a essa preparação dessa prova. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Maravilha. Muito boa noite, professor Hamilton Batinga, né? Hamilton Batinga, para não pronunciar o nome errado, né? Professor também da área de natureza, né? Professor de física, né? O senhor que fez a prova, né? Isso eu estou sabendo. Exatamente. Que o senhor tem essa mania todo ano fazer a prova de física do Enem. Ele gosta de sentir a dor do aluno. Ele gosta de sentir a dor do aluno. Com o aluno lá. Olha que maravilha, meus parabéns. É uma dor com propriedade, né? Então, muito bom. Vamos começar. E aí, o primeiro que vai abrir, qual foi a impressão geral da prova, né? O senhor é de física, viveu a professor... prova desde as 13 horas, acho que tem propriedade para começar a falar. Então vamos embora. Vamos embora. Boa noite, minha gente. Boa noite, Rodrigo, Carlos André também. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aqui. Minhas primeiras impressões sobre essa prova, eu sou professor de física, então vamos, obviamente, tratar deste assunto aqui. A prova de física nós tivemos de 15 a 17 questões. Por que essa variação? Porque sempre nós temos algumas questões onde vai para física, vai para química, sempre fica aquela possibilidade. E aí, vai puxar para quem, né? Então, se a gente considerar duas das questões que a gente pode analisar como física e química, a gente vai para 17, tendo essa variação aí de duas questões. Dessas 17 questões dentro da prova de natureza, um destaque muito importante para a parte de mecânica. Hamilton, tu me permite uma deixa em cima dessa tua fala que eu acho importantíssimo. Rodrigo e Hamilton e todos que estão nos assistindo nesse momento. É uma questão, assim, quando a gente fala de natureza, desde 1999, nós acreditamos como educadores, nós teríamos uma prova que fosse realmente interdisciplinar. Sim. E aí tem uma fala de Hamilton que eu acho é bem importante que a gente frise em relação a essa pontuação, que ele coloca 17 questões de física com duas possibilidades de ter uma questão interdisciplinar. Se a gente puxar de química para biologia, quando olha a prova de natureza toda, a gente tem 3 questões de 45 que poderiam ser classificadas como interdisciplinares. Então, ou seja, ainda com 24 anos após o início da prova do Enem, ainda estamos muito distantes de ter essa prova interdisciplinar. Só aproveitando esse dado que ele já trouxe, assim, bem relevante. Pois é, interessante. Muito interessante essa colocação. Verdade. 2 décadas de formação de professores que a gente não consegue fazer uma prova interdisciplinar. Já eu poderia falar um pouco, se eu fosse falar normalmente da prova de linguagem, nós estamos há 2 décadas com a mesma prova. Então, assim, linguagem é uma prova de interpretação do início ao fim, com pouquíssimos aspectos, mas enfim, são coisas do Enem que quiçá, talvez alterem ao longo do tempo. Mas voltando verdade. Duas que quando a gente fala, especificamente do conteúdo, é claro que tem alguns temas que dá para passear um pouco, mas que você, no final das contas, vai ser cobrado naqueles assuntos mesmo, onde a gente trabalha aquela matéria, aquele componente curricular que seria, no caso, física, Voltando à minha análise, das 17, vamos considerar assim, questões, 7 questões foram de mecânica, É comum mecânica ser o top 1, mas passou a ser muito grande esse número. A gente tinha 5 questões. Eu era aluno do ensino médio. Eu não sei, não mudou nada, porque eu era aluno do ensino médio, olha, faz um bom tempo. Não vou falar, não. Mas mecânica sempre dominou a prova de física. Não, historicamente a gente vinha bem balanceado. 5 questões de mecânica, 5 questões de eletricidade e 5 com ótica, ondulatório e termologia. Ou seja, é como se fosse o tradicional, primeiro, segundo, terceiro ano dividido igualmente. Entendi.
Entendi. Entendeu? Se tratando de física. Então não era comum passar desse número 5 e muitas vezes caía para 4 questões. Entendi. Este ano nós tivemos 7 questões só de mecânica, o que foi um número considerável, entendeu? Quase 50% da prova de física você tá pautado Exatamente. Eram 33%, a gente subiu para 41% da prova de física pautada em mecânica. Um número bastante significativo. Física, porque aí já vai com o percentual exato. Exato. Não, eu estava ali na prova, enquanto isso estava calculando a porcentagem, entendeu? Pessoal que tá nos 7 acompanhando aí dividido. pelo YouTube aí, fale aí, né? Se você de repente tá acompanhando, você fez o Enem, já faz. Se realmente para você a prova, não é, se o assunto de mecânica foi aquele que você mais estudou, foi aquele que você mais, né? Porque sempre os professores falavam isso na minha época. Ó, verdade. pessoal, cuidado com mecânica. Mecânica Verdade. é o que cai mais. Era feito, não sei se mudou, mas biologia era citologia. Né? Se falava muito disso. Mudou muito, né, professor? Mudou bastante. Muito obrigado, então. Mudou muito. Mas continuando aí, o pessoal que tá na rede social quiser comentar aí, pessoal, faz algum comentário, nós estamos ao vivo, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, falar, dizer como é que foi essa prova, né? Se a prova foi fácil, se foi difícil, bote aqui no chat que a gente conversa com vocês aí, tá bom? Vamos lá. Bom, mecânica, saímos de mecânica, que foi obviamente o top 1. Então, em segundo lugar, estamos empatados, ondulatório e termologia. Né? Ondulatória também sempre foi um assunto muito comum das questões de física, 4 de ondulatória, 4 de termologia. Né? Então aí vai para 23% cada um desses itens aí, 23% ondulatória, 23% de termologia. Um destaque aqui, né, importante, que dentro de termologia na física está a parte de gases, e aí uma dessas questões é aquela que a gente pode jogar para química ou ficar com a gente, vamos lá discutir, joga no meio, quem pegar pegou. Entendeu? Então pode cair dessas 4 para 3 questões, vai depender de quem está analisando esses itens, né? E um destaque também que óptica a gente pode considerar que não tiveram questões de óptica ou que teve apenas uma, porque dá para passar também uma questão onde é ondulatória e óptica. Mas como? Óptica é um estudo da ondulatória, é uma parte da ondulatória, então a gente pode considerar que foi ondulatória praticamente, né? Então, 4 questões de ondulatória, que dá 23% da prova, 4 questões de termologia, os mesmos 23% da prova. Uma surpresa, apenas uma questão de circuitos elétricos, o que era muito comum nos outros anos, a gente tem muitas questões de circuitos elétricos, pelo menos 2 questões de circuitos elétricos, de eletricidade de modo geral, né? Ora circuito elétrico, ora também eletrostática. Então foi uma surpresa ter apenas uma questão de eletricidade e uma questão do magnetismo, que na verdade é um subtópico indução eletromagnética, uma questão tratando do cotidiano do aluno sobre o fogão por indução. Um fogão muito seguro, então o aluno precisava conhecer como que funciona a tecnologia do fogão por indução, né? Com relação a como que eles cobraram essas questões, né? Eu considero 9 questões teóricas e 8 questões de cálculo. Não dá para dizer que é mais teórica do que cálculo, então um aí de variação, vamos dizer meio a meio. Entendi. Então metade de questões teóricas, metade de questões de cálculo, que eu achei legal, né? Bem balanceado aí para os alunos, né? Hamilton, só uma pergunta, uma curiosidade. Nessas questões de cálculo envolvendo física, eram cálculos que necessitavam de mais tempo ou com o tempo que foi colocado era possível realizar? Não estava muito complexo os cálculos, não. Então dava para o aluno desenrolar assim, né? Jogando aí a média dos 3 minutos, teoricamente, uma questão compensava a outra. Então as questões de cálculo dava para ajudá-lo a passar um pouquinho mais de tempo na questão de teórica. Perdão, a questão teórica diminuía e dava para usar esse tempo sobrando na questão de cálculo. Fazer aquele fechamento. No geral, a prova, então, podemos classificar o quê? Coloque-se no lugar do aluno, né? O aluno está ali, tem aquela pressão. A prova foi mais difícil? A gente sempre faz essa pergunta, né? Foi muito difícil. Eu já vi anos de prova do Enem que todo mundo reclamava da prova. Né? Prova muito difícil. Acho que teve um ano, o Carlos estava comigo numa correção que foi terrível, né? Foi terrível química, foi terrível física, foi muito difícil. Mas parece que esse ano a coisa deu uma aliviada. Pelo menos no primeiro dia ninguém reclamou, ninguém teve problema cardíaco em relação à prova. Né? Mas como é que foi a sua percepção tentando ver como o aluno está olhando para a prova? É importante deixar claro tentando ver como aluno, porque a gente tem uma perspectiva, obviamente, muito diferente de quem está vivendo ali aquela emoção, né? Então, a minha análise é apenas um recorte de um professor de física fazendo a prova pensando na matéria de física, né? Enfim, mas respondendo a pergunta, eu considero uma prova mais tranquila, entendeu? Não foi uma prova muito pesada, então não tivemos questões onde o aluno passaria muito tempo calculando, e as que tiveram de cálculo não eram cálculos muito complexos, então tinha mais a análise do próprio problema do que a resolução matemática mesmo, entendeu? Maravilha. Professor Carlos André, teve questão envolvendo
energia nuclear, voltou essa história de energia nuclear. Voltamos com a energia nuclear com ênfase diferente dessa vez, Rodrigo. Foi mesmo? É interessante que nós tivemos em 2010, havia um programa do governo federal, isso no começo do século XXI, de implantar usinas nucleares no país inteiro. Mas aí, infelizmente, tivemos o acidente em Fukushima em 2010, e mediante aquele acidente, todo o planejamento de implantar as usinas nucleares ele foi meio que parado por alguns anos, na realidade por quase 14 anos. E aí esse ano volta uma questão falando sobre energia nuclear, mas trazendo um prisma positivo, uma ótica positiva da energia, sendo uma energia que pode produzir em larga escala e sem provocar a poluição dos combustíveis fósseis, que é a liberação aí do gás carbônico, por exemplo, aumentando o efeito estufa. Foi uma questão interessante. Só completando essa questão que o Hamilton coloca, e aí nós temos a compreensão que o segundo dia de prova, que é a prova de natureza e matemática, sempre tem um grau de complexidade maior porque exigem os cálculos, por isso que eu fiz a pergunta. Existe, historicamente, nós sabemos disso, também um grau de dificuldade muito grande dos alunos de conseguir desenvolver esses cálculos com mais naturalidade. Isso é fato. Mas me parece que dos últimos anos, Rodrigo, assim, até já puxando um pouquinho essa deixa da pergunta que tu fizesse para o Hamilton, que essa talvez a prova que o TRI vai definir mais a questão de vagas em universidade, que é a questão de estabelecer as proficiências. Saber se o aluno fez a sequência pedagógica correta da prova. Entendi. Se ele acertou as questões mais fáceis, para depois acertar as medianas e depois as questões mais difíceis. Sempre que envolve cálculo, normalmente, em geral, a gente tem questões que são classificadas como mais difíceis. Consequentemente, essas questões elas deveriam ser acertadas só após serem compreendidas as questões mais fáceis e as medianas. Tanto a prova de linguagens quanto a prova de humanidade, nós acompanhamos aqui o comentário no Portal Terra, exigiram talvez um grau de proficiência menor do que em anos anteriores. Natureza também, pelo comentário que nós tivemos hoje aqui com os professores, enquanto a gente resolvia a prova. Que até a quantidade de cálculo também diminuiu bastante na prova. Eu acho que esse ano a TRI vai ser decisiva. Aquela história de eu acertei 25 questões, você acertou 25 e Hamilton acertou 25. Mas a questão de a quantidade de acerto não vai definir a nota final. O que vai definir essa escala de TRI que vai ser colocada aí na prova do Enem. Maravilha. Então, a prova de Química, então, no geral, tranquila? Bastante tranquila, bastante tranquila. E assim como o Hamilton falou, a gente tem duas questões que chamaram a atenção, com grau de dificuldade. Uma delas envolvendo cálculo. A nossa equipe de Química daqui a pouco vai estar fazendo comentário das questões, mas também com a ênfase muito grande dentro da Química Orgânica. Porque o que me preocupa, por exemplo, em natureza e em como o processo acontece, além de não termos formação de professores de natureza no Brasil há 25 anos, quando nós começamos a implantação do Enem, nós não começamos ontem, a gente não tem essa formação, a gente também não tem esse cuidado. Mas o percentual de questões que mais cai na prova do Enem normalmente é visto nas escolas do Brasil inteiro na terceira série do ensino médio. Perfeito. E a segunda maior percentual, que é a parte de físico-química, a parte de cálculo que faz a interação com a física, ele é visto na segunda série do ensino médio, ou seja, na reta final é onde você tem o maior percentual das questões que você vai encontrar na prova. O que é preocupante, porque a gente poderia trazer um contexto melhor para a primeira série do ensino médio, ou pelo menos fazer uma distribuição mais fluida, para que o aluno também tivesse maior facilidade de resolver essas questões. Maravilha, maravilha. Vou voltar com o professor de Física. Tem alguma questão que a gente possa destacar, que você diga assim, pô, aquela questão bonita que privilegiou o aluno que estudou, que entendeu, né? Qual seria uma questão que a gente poderia destacar e que conteúdo seria esse? Só uma observação aqui para complementar a fala do Carlos André, é que no caso do primeiro ano, no caso da física, já o conteúdo de mecânica vem do primeiro ano, que foi o conteúdo mais trabalhado. Você vê como é um pouco diferente, né? Bom, tiveram várias questões muito interessantes nessa prova, mas acredito que a gente pode destacar mais uma vez a questão da eletricidade, que foi a única. Cabia ali o aluno interpretar e considerar coisas que a questão não falou. Então cabe aquela inteligência assim, na hora da prova, né? E para fazer aquela questão, o aluno precisava considerar algo que no caso seria todos os elementos com a mesma resistência. Uma sacada bem simples que reduziria o cálculo assim para muito tempo, entendeu? Então essa sacada faria o aluno resolver a questão muito mais rápido mesmo. Entendi. Tem mais alguma coisa que a gente poderia... Daqui a pouco a gente vai chamar os professores, os demais professores, para a gente começar já a resolver algumas questões. Tem algum conteúdo, algum assunto que o senhor tenha visto dentro da prova do Enem que possa ressaltar? Dizer assim, esse aqui
para resolver essa questão, o aluno deveria ter passado por X, Y, Z, um conteúdo mais denso, um conteúdo mais, digamos assim, inteligente. Qual seria essa questão? O que a gente poderia destacar como uma questão bonita para isso? Olha, na verdade, como eu disse, temos muitas questões para a gente fazer essa análise. Mas antes de falar dessa parte da física, Rodrigo, tem uma coisa interessante aqui que eu não comentei antes, que tem a ver com o que você está falando, que é o seguinte. Eu disse 17 questões de física, né? Só que dessas 17 questões de física, se a gente for para a prova de matemática, que eu gosto também de dar uma passeada lá, então eu estava lá fazendo a prova de física e dei uma passeada lá na prova de matemática. Dentro da prova de matemática, a gente destaca pelo menos 5 questões que o aluno com conceitos de física consegue responder. Então cabe um pouco também de interdisciplinaridade nessa matéria, entendeu? Maravilha. Então, inclusive questões que você pode resolver estudando movimento harmônico simples, que é um assunto onde o pessoal menospreza, né, na física, mas tinha lá na parte de matemática, tinha uma questão muito bonita de matemática que é conteúdo de física, que era questão de nível sonoro, que o cálculozinho ali é um cálculo de logaritmo. Opa! Então, para poder o aluno responder aquela questão, é claro que ele poderia sim, só conteúdos matemáticos, mas um conhecimento de física ali vai fazer Facilitaria muito. bastante, vai fazer ele otimizar o tempo dele Olha aí, que muito coisa rapidamente, entendeu? Muito interessante. Maravilha, professor.